Bem, galera, continuando a resolução do vestibular de medicina da Unifor, vou resolver a parte agora de física e química, tá? Eu achei a prova um pouco mais fácil, essa de física e química, do que em relação aos anos anteriores, né? Nos anos anteriores foi um pouco mais pegado as questões, aqui foi mais de boa. Seguinte, ó, questão 16. Em precipitadores eletrostáticos, faz-se uso de placas paralelas carregadas com carga de sinais opostos, com o objetivo de fazer gotículas ou partículas sofrerem deflexão ao atravessar a região entre duas placas. Então, ó, colocou placa positiva, placa negativa. Se a placa positiva está em cima, a placa negativa está embaixo, né? Você tem aqui, ó, nessa região aqui no meio, você tem um campo elétrico, né? Você tem um campo elétrico para baixo, né? Campo elétrico, ela vai da carga positiva para a carga negativa, certo? Então, aqui a gente tem um campo elétrico para baixo. Beleza. Toda essa região. Aí, continuando lendo o texto. Na figura, duas placas paralelas são colocadas de tal maneira que as partículas... Aí ele fala uma coisa importante. Cargas de mesmo modo. Então, ele vai jogar três partículas daqui. As cargas vão ter o mesmo módulo, certo? O mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor numérico para a cargazinha. Tá. E aí ele diz assim, ao entrar na região, posso descrever três trajetórias. Considerando a figura, analise as afirmativas abaixo. 1. Na trajetória 1, ó, essa trajetória 1 aqui, ó, a partícula possui carga de mesmo sinal que a partícula que faz a trajetória 2. Sim. Se sim, por quê? Ó, a partícula que vai subir é a partícula negativa, porque o negativo ele vai ser atraído pela placa positiva, né? Os sinais opostos se atraem. Então, assim, a carga negativa vai subir. Ah, mas por que que esse cara aqui, ele não subiu aqui exatamente igual, né? Ele subiu, mas ele, né, foi para cá. Bem, esses corpos, eles são lançados. Se eles são lançados, eles têm uma velocidade inicial, tá? Então, simplesmente, o 2, a partícula 2 que é negativa, teve uma velocidade inicial maior, certo? Teve uma velocidade inicial maior. O nome desse lançamento aqui, quando você, né, tem um lançamento e ele vai se curvando um para cima ou para baixo, se chama lançamento horizontal, tá? Então, a velocidade inicial do lançamento horizontal é que vai te dizer sobre o alcance, tá? Então, ele diz assim, ó, na trajetória 1, a partícula possui carga verdadeiro, né? Ó, então, a gente viu que isso aqui é verdadeiro. Tanto a partícula da trajetória 1 como da trajetória 2, essas partículas são negativas, certo? Lembrando aqui também, ó, se o campo elétrico é para baixo, se a partícula é negativa, vai surgir o quê? Uma força elétrica para cima, né? Ó, a força elétrica dela é para cima. A força elétrica, ela é o campo vezes a carga, ó. E é a força que vai gerar quem? É a força que vai gerar a aceleração, certo? É a força que vai gerar a aceleração. Seguinte, ó. 2. A partícula que realiza a trajetória 1 possui a mesma velocidade que a partícula da trajetória 3. Ao entrar, não possui a mesma velocidade, não. Porque se as cargas são do mesmo módulo, certo? Se as cargas são do mesmo módulo, eles vão levar o mesmo tempo para atingir as placas, tanto em cima como embaixo. Por quê? Porque se a carga é do mesmo módulo, o campo elétrico depende das placas. Então, esses caras aqui, as três partículas vão receber a mesma força, recebendo a mesma força vão ter a mesma aceleração, então eles vão andar aqui na vertical, gastando o mesmo tempo. A partícula 3, que é umzinho aqui, ó, esse 3, a trajetória 3 é essa aqui, ó. A trajetória 3 teve um alcance maior do que a trajetória 1.
Então, a velocidade inicial dela é maior, certo? Então, ele diz que é a mesma, então está falso. E 3, ó, o tempo para a partícula realiza a trajetória 2 é maior do que o da trajetória 3. Falso também. Ó. O tempo ele é o mesmo, certo? O tempo dessas três bichas é a mesma, tá? Porque a carga tem o mesmo módulo e o campo elétrico é o mesmo para as três partículas. Então, a força é a mesma, a aceleração é a mesma e a distância que cada uma está da placa vai ser a mesma na vertical. Então, o tempo também é a mesma. Então, na verdade, vai ser VFF, ó. Só um está correto, ó. Beleza? Então, essas questões de você lançar uma carga e ela sofrer um desvio, ou seja, misturar força elétrica com lançamento, campo elétrico, não é a primeira vez que cai na prova da Unifor, certo? Nesses últimos 3, 4 anos, né? Eu me lembro já de umas duas questões, umas três questões desse tipo, tá? Seguinte, vamos passar para a próxima question. Ó, questão 17, certo? Questão 17 é assim. Na medicina, os médicos utilizam o exame de raio-x para buscar anormalidades na densidade das estruturas do corpo, nas análises das condições dos órgãos internos, em caso de ossos quebrados, nos tratamentos de tumores, câncer, doenças ósseas. O exame de raio-x é um procedimento diagnóstico à base de radiação ionizante que permite gerar uma imagem médica de diferentes partes do corpo, flagrados na chapa, conforme mostra a figura. Aí ele diz, os raios-x podem ser produzidos pela oscilação de elétrons nas camadas mais intensas dos átomos, formados por ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo na velocidade da luz. Em relação aos raios-x, analise as afirmações seguintes. 1. Os raios-x estão sujeitos ao fenômeno da reflexão, refração, difração e interferência. Esses fenômenos são fenômenos ondulatórios, certo? Ondulatórios. E o raio-x, ele é uma onda eletromagnética? Sim, certo? São ondas eletromagnéticas. Então, tá verdadeiro. Sua penetrância nos materiais é importante, pois todas as suas substâncias são penetradas pelos raios-x em maior ou menor grau. Sim, também está verdadeiro, certo? As ondas eletromagnéticas, elas conseguem atravessar, certo, os obstáculos, só que umas vão facilitar e outras vão dificultar, tá? A passagem delas. Então, essa penetrância, a capacidade de penetrar, de atravessar, é extremamente importante. Por estar sujeita à reflexão, os raios-x não penetram os ossos. Falso, né? Falso. Por estar sujeita à reflexão, os raios-x não penetram nos ossos. Aí, a diferença entre os raios-x, porque aqui, no caso, elas penetram, né? A gente percebe, o maior ou menor grau, elas penetram, elas vão atravessar, alguma parte vai sofrer reflexão? Sim, mas não significa que sofre reflexão, simplesmente não penetra, tá? A diferença entre raio-x e raio de luz visível é devido ao comprimento de onda diferente. Sim, ó. A diferença entre raio-x e a luz visível está na frequência e no comprimento de onda, né? Está na frequência e no comprimento de onda. Como ele disse que é no comprimento de onda, também está certo, tá? Então, na verdade, é 1, 2 e 4. Ó. 1, 2 e 4 é B de bola, certo? 1, 2 e 4 é B de bola. Passar para o próximo. Seguinte, ó. O Gravity-Lala, né, é um pequeno gerador que acende um LED de alta potência. A energia gerada vem do peso de um saco cheio de areia ou de pedras, por exemplo, que desce lentamente.
Durante a descida, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, que por sua vez é transformada em energia elétrica pelo gerador acoplado às engrenagens. Então, é um negócio aqui que vai cair, ó, né? E à medida que cai, certo? Vai se transformando em energia. Suponha que o gerador elétrico desse dispositivo seja ideal e que um saco de massa m desce sob a ação da gravidade, com velocidade escalar constante, e fornece a potência necessária para acender uma lâmpada de 0,15 watts. Então, a potência, vamos botar aqui, ó, potência dessa lâmpada, 0,15 watts. Calcule o valor da massa M, calcule o valor da massa M, que vai descer ali, certo? Necessário para que a luz fique acesa durante um intervalo de tempo, ó, um tempo de 25 segundos, 25 segundos. Não, Lázaro, eu vi segundo ali, ó, minuto. Então, de 25 minutos, certo? Quando a massa é posicionada a uma altura de, então ele deu algo aqui, ó, 150 centímetros, 1,5 m. Eu já transformei para metro, né? Acima do chão. Despreze os atritos. E o G é igual a 10. Beleza, G é igual a 10. E aí? E aí que é o seguinte, ó. E aí que é o seguinte. A gente tem energia, certo? Então, primeiro, tem uma fórmula, né? Ó, a energia elétrica é a potência vezes o tempo, certo? E a energia mecânica que essa bichinha vai ter quando ele tiver uma altura, que a massa vai ter quando ele tiver uma altura de 1,5 m, é a energia que é o mgh, ó, energia potencial gravitacional, certo? Como ele desce com velocidade constante, ó, né? A energia cinética não varia, então a energia potencial gravitacional, que vai diminuir, é o que vai se transformar em energia elétrica. Então você iguala esses caras, ó, certo? Então você vai igualar aqui, por exemplo, 1 é igual a 2, ó, é a mesma energia, tá? Uma vai se transformar em outra. Então vai ficar assim, ó. A massa M, que é o que ele quer descobrir, vezes o G vezes o H, é igual a potência vezes o tempo, só isso. A massa M, a gravidade é 10, a altura é 1,5 m, a potência ele já deu, ó, 0,15, ó, 0,15, e o tempo é 25 minutos. Mas nessa equação, a gente tem que usar o tempo segundo. Nessa equação, a gente tem que usar o tempo segundo, ó. Então vai ficar 25 vezes 60. Então, quanto é que vai dar essa massa? Essa massa vai dar o seguinte, ó, vamos cortar aqui, ó. Cortar esse cara por esse cara aqui, ó, vai dar 10 aqui, que é 10 vezes maior. 10 vezes 10 vai ser 100. 6 vezes 25, 150. 150 com um zero ali, 1.500. Corta agora os dois zeros com os dois zeros. Então, a massa M vai ser 15 quilos. Ó. Então, uma questãozinha boa, serve de transformação de energia, né? Sistema conservativo e mistura assuntos, né? A Unifor, como sempre, misturando assuntos nas questões de física, tentando cobrar mais de uma coisa, mais de uma fórmula, mais de uma ideia da mesma questão, tá? Aí, vamos para a próxima. Essa próxima é 19. 19 é a seguinte. É um texto confuso, tal, mas vamos lá. Ó, o cinto, o cinto de segurança automotivo tem um dispositivo mecânico que impede que o mesmo seja puxado acima de uma velocidade limite. Se o cinto for puxado com essa velocidade, um pino preso a uma mola fixada no eixo de rotação no disco rotativo, ó, cinza claro, tem um disco aqui,
é lançado para longe do eixo em uma direção radial. Então, esse bicho aqui desce e aí vai travar. É lançado em relação e atinge uma trava externa fixa, cinza escuro, fazendo com que o cinto pare bruscamente. A situação esquematizada nas imagens, o disco é plano, horizontal e está perfeitamente polido. A mola tem uma massa desprezível e comprimento natural, sem a deformação de 1,5 centímetros. Então, vamos colocar aqui. Comprimento natural da bichona é 1,5 centímetros. Suponha que o pino, aí ele deu a massa, 20 gramas. Descreva um movimento circular e uniforme com velocidade tangencial de módulo, ou seja, a velocidade é 1 metro por segundo. Certo? E que isso cause um alongamento na mola de 0,5, ou seja, aqui a mola estava no seu comprimento, digamos assim, natural, tá? Quando a bicha desceu, aí ela teve uma deformação, certo? Deformação é o x. Essa aqui é a deformação. X é 0,5 centímetros. Tá, x é 0,5 centímetros. Então, aqui é como se fosse 1,5, né? Aí desceu mais 0,5, ou seja, fica com um total de 2 centímetros. Beleza. De acordo com os dados, calcule o valor da constante elástica dessa mola. Então, ele quer o K, certo? Ele quer o K. Então, antes da gente tomar cuidado com o K, antes da gente fazer as questões, você percebe que diversas unidades aqui não estão no SI, né? Não estão no SI. Então, tomar cuidado com isso aqui, ó. Se é 1,5 centímetro, ó, 20 gramas, centímetro, ou seja, centímetro e grama não rola, né? Então, se eu for passar isso aqui para quilograma, ó, volta 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,02 quilogramas, tá? Aqui, eu ainda vou ter que transformar esses bichinhos aqui. O X, se eu transformar aqui, vai ficar 0,5, certo? O X, ó. Aí, para transformar de centímetro para metro, você volta duas casas, ou seja, você divide por 100. Beleza. Aqui também, se eu quisesse transformar de centímetro para metro, eu dividiria por 100. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer essa questão? Bem, essa questão, ó, esse cara ele está no movimento circular. Então, se ele está no movimento circular, a resultante das forças que atuam nele, por ele estar em movimento circular, é a resultante centrípeta, que no caso vai ser executada pela força elástica, que é a força que aponta para o centro. Então, nessa questão, vai ser a força elástica, certo? É igual à força centrípeta. Força elástica é igual à força centrípeta. Força elástica, a fórmula é Kx, é a lei de Hooke. E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio, certo? No caso, o raio aqui vai ser os 2 centímetros. Ó. O raio não vai ser nem 1,5, que é a mola relaxada, o comprimento natural dela, nem 0,5. O raio vai ser 2 centímetros. Tá? E aí vai ser o seguinte, ó. 2 centímetros eu também tenho como transformar para metro, né? 2 centímetros. Como é que transforma 2 centímetros? Volta 1, volta 2. Fica 0,02 metros, ó, 2 centímetros. Tá? Que é o raio. Então vai ficar, o K é o que eu quero descobrir. O X é a deformação, que é só 0,5 centímetros, ou seja, vai ser 0,5, tá? Só que tem que passar para metro, então eu coloquei o 100 embaixo aqui para facilitar a minha vida, né? Voltam duas casas.
A massa é 0,02, ó, que é 20 gramas, né, em quilo. A velocidade é 1. E o raio é também 0,02, ó. Ou seja, vai dar para fazer as contas bem direitinho, ó. Corto 0,02 com 0,02, ó. E aí o K, o 100 vai para lá, né? E o 0,5 de você já vai ser 100, né? 100 passa para lá. Deixa aqui 0,5, ó. Deixa o 0,5 aqui, passa só o 100 para lá. 0,5 é um meio. Então, 2 vai para lá, então o K vai ser 200. Então, o K vai ser 200. Então, ó, novamente, aquele estilo de questão que mistura o conteúdo, né? Ele misturou, não é que ele mistura conteúdo, é uma questão de força centrípeta, sai de resultante centrípeta, mas ele colocou também a parte da força elástica, né? Ele envolveu mola, certo? Envolveu mudança de unidade, que muita aluno tem dificuldade, né? Enfim, aí tem essa outra question aqui, ó. Seguinte, ó. Nessa outra question é assim, 20. O gráfico a seguir traz a relação entre a DDP e a corrente elétrica para dois resistores R1 e R2, quando cada um é ligado diretamente a uma fonte de energia. Beleza. Então, aquele gráfico, que é o famoso gráfico do U é igual a RI, né? Lei de Ohm. Então, por exemplo, vamos pegar bem aqui, ó. Quando o 1 for 0,1, ou seja, quando o U for 0,1, a resistência é o que eu vou descobrir. E a corrente, ó, é 2. Ó. 2 o quê? Milha. 2 miliamperes. 2 miliamperes é 2 sobre 1000. Certo? Não, mas eu tô pensando em jumento, mano. Não, presta atenção. Eu fiz aqui o desenho no gráfico errado. Vamos lá. Aqui, ó, é 1. Aqui é 1, certo? Ó, aqui é 1. E aí você sobe aqui. Ah, e aqui é 0,1, ó. Então, ó, vai ser U é igual a RI, desse resistor R2, ó. Então, o que é que acontece? Ó? Quando o U for 0,1 volt, a corrente vai ser 1 miliampere. O negócio de 2, ó, 1. Ó. Então, a resistência vai ser 1000 vezes 0,1, vai dar 100 ohms. Beleza. Aí, vamos achar a resistência R1. Isso aqui é a resistência R2. R2. A resistência R1, ó, tá com 2 aqui. Aí, ó, 2, ó. Eu vou passar um pouquinho para cá. Eu não vou usar esse 2 aqui, não. Vou usar esse aqui, então. Vou usar o 4. Ó. Então, se você pegar 4 aqui, ó, tá nesse pontinho aqui, ó, tá 0,1 também. Então, vai ser quando o U for 0,1, a corrente vai ser 4, ó, 4 miliamperes. 4 milha eu divido por 1000. Então, o R1 vai ser 1000 vezes 0,1, vai passar para lá, fica 100, dividido por 4 dá 25. Beleza. Então, achei essas resistências. Tá? Depois que achou essas resistências, ele vai colocar esses dois caras em série, aqui vai colocar em paralelo com a mesma fonte de tensão, e ele quer a corrente na fonte no cada associação. Bem, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui você vai usar essa fórmula, ó, E é igual a resistência equivalente vezes o I. Essa fórmula é irmã gêmea dessa aqui, né? Irmã gêmea. É só porque no lugar do U a gente coloca o E, que é a força eletromotriz aqui, ó. Então vai ficar 12. A resistência equivalente nessa associação em série, você soma, ou seja, em série, basta fazer a soma das resistências, 100 com 25
fica 125 vezes o I, ó, certo? Então, o I aqui, ele vai ser... Veja que o I está em milho, ó. Ou seja, se o I está em milho, você vai colocar 12 por 125 e isso aqui seria em amperes. Aí você vai multiplicar por 1000 para transformar em miliamperes, tá? Quando você fizer essa conta aqui, certo? Essa conta aqui vai dar 96, ó, dá quase 100, ó. Se você pensar bem, ó, que é 120. 120 por 125 dá mais ou menos 1. Fica mais ou menos 100. Só que como 125 é um pouquinho maior, fica um pouquinho menor que 100. Então vai ficar 96, ó, certo? E nessa situação B, ó, nessa situação B, a gente faz o E é igual a resistência equivalente vezes o I, é o mesmo E. A resistência equivalente agora vai ser o paralelo desses dois resistores, né? Quando você tem dois resistores, a resistência equivalente, você pode fazer como se fosse o produto pela soma. Essa fórmula vale para dois resistores, certo? Essa fórmula vale para dois resistores. Então, vai ficar o produto, ó, vai ficar 100, que é um vezes, tá? 100 vezes 25 sobre 100 mais 25. Então, vai ficar 125 aqui embaixo, ó, certo? Vai ficar 125 embaixo. E em cima vai ficar, ó, 2.500. Então, vai acabar ficando 20, ó. Então, essa resistência aqui vai ficar 20. Passo 20 dividindo, ó, corrente, então vai ficar, ó, 6 por 10, ou seja, dividir por 2, 6 por 10, 0,6, vai ficar 0,6 amperes. Aí, para passar de ampere para miliampere, você multiplica por 1000, né? 1, 2, 3. Então, vai ficar 600 miliamperes. Então, dá a alternativa D de Dênio. Certo? Passar para a próxima question. Aí começa a prova de química, tá? Então vamos lá. Pilha C casta foi desenvolvida em 1866 pelo químico francês Leclanché. Ela é a pilha mais comum hoje em dia, mais barata, usada em lanternas, rádio, blá, blá, blá. Beleza, então ele coloca aqui. Uma coisa importante dessa pilha, que alguns alunos já conhecem ou então fazem questões de livros com ela, é que nesse caso aqui ele deu os dados, ó, e faltou colocar que desse lado aqui eu tenho 2 elétrons, certo? Eu não sei se na hora da prova pediram para os alunos acrescentar e tal, não sei, certo? Só que quando você vai dar as equações, né? As equações aqui, eletroquímicas, tipo, os elétrons aparecem, e aqui ele não colocou. Tanto é que você não pode ter uma bicha dessa, uma equação dessa, uma reação, no qual de um lado tem carga, né, do outro não tem. Né? Cadê o princípio da conservação da carga? Que tinha carga, que não tem carga. Então, beleza. Então, ele coloca aqui ó, os dados, né, dos processos químicos que vão acontecer. E ele diz assim, sobre essa pilha podemos afirmar que... Então, ó, ele coloca essas espécies recebendo elétrons. Se as espécies estão recebendo elétrons, vai ser uma redução. Então, ele coloca duas semi-reações aqui de redução. Mas, obviamente, na pilha, as duas reduções não podem ocorrer, né? Se um vai se reduzir, o outro vai se oxidar, né? Se um cara vai dar elétrons, o outro vai receber. E quem será desses dois que vai ter a maior tendência em sofrer a redução? Olha os potenciais de redução. Então, o cara que tiver a tendência, o cara que tiver a maior tendência, vai ser o que vai sofrer redução. No caso, o cara que tiver o maior potencial padrão de redução. Então, esse potencial padrão aqui, ó, ele é maior do que esse. O sinal, ele importa? Importa sim. O sinal, ele é super importante. Então, na verdade,
o que é que vai acontecer? O zinco, que é essa galera aqui, ó, o zinco, ele vai sofrer a oxidação. Então, essa bicha aqui vai sofrer a redução. E o zinco aqui, ó, eu botei essa palavra redução aqui para dizer que as duas reações que foi me dadas foi de redução, tá? Mas o zinco aqui, ó, ele vai sofrer a oxidação. Se ele vai sofrer a oxidação, ó, vogal, vogal. Oxidação acontece no ânodo e a redução acontece no cátodo, certo? Aqui, o que é que você vai fazer? Bem, essa aqui é uma semi-reação de redução, mas você sabe que vai sofrer oxidação, então você inverte. Então, se você inverter aqui, vai ficar o zinco desse lado, então vai inverter, e aí vai ficar ó, o zinco mais 2, mais 2 elétrons, para poder cortar com essa galera aqui, ó. Ou seja, quando você escrever isso aqui embaixo, poder cortar. Então, vamos analisar aqui. Essa pilha, na verdade, é seca, pois dentro dela não existe umidade. Falsa, certo? Essa pastazinha aqui, ó, ele coloca ó, úmida, né? Pasta úmida, também aqui no texto. Então, não é seca, não existe umidade. A reação em si, o cátodo, não. Ó, o cátodo da reação, a semi-reação que acontece no cátodo é essa aqui de baixo. Não é essa aqui do zinco. Falso também. Falso. C. A equação balanceada do ânodo. Não, ânodo é o cara que sofre a oxidação. O que vai sofrer a oxidação é esse aqui, ó. Eu já inverti, ó. Isso é que ocorre no ânodo. Então, também esse troço aqui também tá falso. Certo? Falso, 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 falso. Aí ele diz assim, ó, a equação global de funcionamento dessa pilha será... A equação global é você somar isso aqui com isso aqui, ó. Bem, se a gente somar isso aqui com isso aqui, ó, vai cortar os dois elétrons, é fato. O zinco vai ficar, não vai precisar multiplicar ninguém por nada, o zinco vai ficar desse lado aqui, e o Zn mais 2 vai ficar desse outro lado aqui, ó, e vai cortar os elétrons. Então, vai ser, ó, zinco mais esse fulano que está aqui, ó, mais esse fulano que está aqui também, o Zn mais 2 que está desse lado, mais esse troço aqui que está aqui, ó, e esse cabo que está bem aqui, ó, certo? Então, ó, tudo certo, certo? Tudo certo aqui, tá? E o deles, assim, seu funcionamento cessa definitivamente quando todo o zinco metálico se acumula. O zinco nem vai se acumular, né? A reação que acontece com o zinco é o zinco sólido se desgastar, ou seja, ele se transformar em zinco mais 2. Então, nem tem essa história aí, tá certo? Nem tem essa história. Beleza, então. Aí, salvar aqui. Passar para a próxima. Questão 22. Questão 22. Materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos são amplamente utilizados nos dias de hoje e aplicam-se diretamente conforme suas propriedades químicas e físicas em diversos ramos da engenharia. Com relação à estrutura e às propriedades desses materiais, analise as afirmações a seguir. Aí ele diz assim: as propriedades dos materiais sólidos cristalinos dependem da sua estrutura cristalina. As propriedades dependem da sua estrutura, sim, ou seja, da maneira pela qual átomos, moléculas e íons se encontram espacialmente dispostos. Sim. Os materiais metálicos cristalizam-se quando se solidificam. Seus átomos se arranjam em modelo ordenado e repetitivo, chamado estrutura cristalina. Também, sim, certo? Os objetos metálicos, quando eles estão em um estado sólido, eles ocupam alguns tipos de cristais, né? Tem
tem alguns tipos de cristais mais conhecidos e tal, cúbico, não sei o que, de corpo centrado. Tem umas putaria aí relativa a isso, tá? Mas o que a gente tem que perceber é que, sim, o material metálico, quando, né, se solidifica, ele fica numa estrutura cristalina. 3. Os polímeros de plástico e borrachas possuem elevada massa molar. É grande polímeros, né? As cadeias estão elevada massa molar, sim. É flexível, sim, né? Vários polímeros são flexíveis, você pode entortar e tudo. Mas isso aqui matou alta densidade, não, né? Ou seja, alta densidade, não, os plásticos não têm alta densidade, certo? Se você jogar um plástico no meio da água, aí a maioria deles vai flutuar, tá? Não tem alta densidade comparável ao do chumbo, não. E 4, os materiais metálicos são bons condutores de eletricidade e calor, perfeito. E em determinadas condições deformáveis também, né? Enquanto os sólidos iônicos são duros e quebradiços, perfeito. Então é 2 e 4. 2 e 4. Essa questão trouxe curiosidade para muita gente, ó, porque cadê o item 5, né? 2, 3, 4, né? Aqui tinha item 5, item 5, item 5. A negada ficou meio, tchau, velho, está faltando o item 5. Mas, ó, mesmo se você não colocar o item 5, ó, a questão não fica prejudicada. Você consegue marcar o item correto, tá? Independente do item 5, tá? Então, por isso que não foi nula, né? A gabarita oficial dela não foi nula, não, tá? Beleza. Aí agora vem uma questão fácil. É até raro aparecer uma questão desse tipo na prova, ó. Uma questão só de classificação da cadeia, né? Mas apareceu. O geraniol é um líquido amarelado que apresenta um agradável odor de rosa, sendo utilizado para a fabricação de fragrâncias, perfumes e tal. Então ele deu a fórmula: carbono, 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 carbono. Aqui é o OH ó, ligado para cá, ou seja, o ol é porque a função é álcool, né? Tem uma dupla aqui, ó, tem uma dupla aqui. E ele quer que você diga classificar a cadeia, certo? Ela é aberta, né? Então você percebe que ela é aberta, então já morre isso aqui, ó, certo? Já morre, não é. Aí, ela é ramificada, se você pegar o ciclo, a cadeia principal, que é essa cadeia zona aqui, ó, veja que tem carbonos fora da cadeia principal. Então, ela é ramificada assim, ramificada. Tem duplas, ó, dupla entre carbonos, ó, dupla. Então, ela é insaturada, então já morreu, ó, já morreu. E o oxigênio aparece só aqui na ponta, ó. Então, essa cadeia é homogênea, ou seja, o oxigênio não fica entre dois carbonos, ele fica na extremidade. Então, é homogêneo. Então, a bichona aí, ó, C de sucesso. Eu achei essa questão fácil, né? Beleza. Aí, passar aqui, ó, para duas últimas. Ó, 24. Certa vez, o famoso astrofísico norte-americano Carl Sagan disse que a beleza de uma coisa viva não são os átomos que ela é feita, mas o modo como esses átomos estão unidos. A fala filosófica do cientista é uma reflexão sobre como um conjunto de matéria inanimada pode resultar nas características orgânicas vivas. Para além dessa reflexão, os átomos se unem aos outros através de ligações químicas, formando moléculas, e estas, por sua vez, ficam sujeitas aos campos eletromagnéticos umas das outras, atraindo repelientes, dependendo das características de cada um. O modo como os átomos se unem, como as moléculas se interagem entre si, são tão importantes que definem muitas características físico-químicas das substâncias, como ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, etc. Sobre as ligações químicas, ou seja, entre átomos, e as interações intermoleculares, né, entre moléculas, certo? Podemos analisar as afirmativas a seguir. Então, vamos lá, o que é que ele vai dizer? Moléculas simples. Primeiro, moléculas simples são aquelas moléculas que é assim, ó, O2, Cl2, N2, certo? Deixa eu ver aqui outra aqui, ó.
F2. Essas são moléculas simples. De átomos não metálicos, ó, os átomos aqui não metálicos, como o ozônio, ele deu até um exemplo, O3, certo? São apolares e geralmente apresentam-se no estado gasoso, em condições de temperatura e pressão ambiente, certo? A verdade é, né? Ou seja, essas moléculas aqui, ó, que são as moléculas simples, as moléculas diatômicas, tá? Elas geralmente se encontram no estado gasoso, tá? O ozônio também está no estado gasoso. Ele diz que são apolares. Sim, a maioria são apolares. O ozônio, ele é uma exceção. O ozônio ele é meio que uma exceção, porque o ozônio, se você for analisar a fórmula estrutural do ozônio, é mais ou menos assim, ó. Então, ela não é totalmente apolar, né? Só que quando ele fala assim, ó, moléculas simples de átomos não metálicos, ele está falando de todas, né? Ele cita até o ozônio aqui, ó, 3. Só que de maneira geral, esses caras são apolares. O ozônio não, o ozônio ele não é totalmente apolar, né? Ele tem um momentozinho de polo aqui, um resultante, ó, dativo aqui e tal, mas enfim. Aí, ó, ele diz assim, por quê? Por que que esses caras são gasosos, né? Devido ao estado físico dessas substâncias, tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com a força intermolecular. Devido porque as forças de Van der Waals, né? Essas forças aqui, nos compostos apolares, elas podem ser chamadas de força de Van der Waals, pode ser chamado de dipolo induzido, pode ser chamado de força de London, certo? Pode ser chamado de dipolo instantâneo, é tanto sinônimo, dipolo instantâneo, pode ser chamado de Van der Waals, que é o mais conhecido, certo? De caráter fraco, fraco sim, estão presentes quando moléculas apolares interagem entre si. Então, é verdade, ou seja, isso aqui está justificando, certo? O fato dessas moléculas estarem no estado gasoso, ou seja, fracamente atraídas umas das outras. Quando as moléculas ficam fracamente atraídas umas das outras, elas ficam distantes umas das outras, elas ficam no estado físico gasoso, certo? Que é o que acontece com a maioria dessas moléculas, certo? O ozônio ele também fica, ele tem uma força intermolecular fraca, tá? Apesar de ser um pouquinho polar, mas vale para a maioria deles. Então, ambas estão corretas, né? Ambas estão corretas. E a segunda justifica a primeira, né? A segunda justifica a primeira, é ser de casa, né? Eu ainda, tipo, o ozônio aqui, aqui para mim não ficou tão legal. Ele tentar utilizar o exemplo do ozônio e falar que ele é apolar, né? Mas, enfim, serve para as outras moléculas simples de átomos não metálicos, tá? Aí, a última question é essa aqui, ó, certo? De soluções. Então, ele diz assim, ó, o sulfato de alumínio é um sal produzido pela dissolução de hidróxido de alumínio, ele dá a fórmula, que é essa base, em ácido sulfúrico. Então, ácido e base formam sal e água. Este sal é geralmente utilizado em processos de tratamento de água, de esgotos e na manufatura de papéis. Considerando que uma solução tem 0,2 mol por litro desse sal. E é o que sal? O sal formado da reação entre esses dois bichos, certo? Como é que é o sal formado na interação desses dois bichos? Ó, ele já dá até os íons, ó, certo? Ou seja, quando você tem ó, Al, OH, 3, esse cara se separa em Al mais 3, certo? E OH menos, tá? São 3 OH menos, beleza. Aí quando você tem H2SO4, esse ácido aqui, ele se separa em
H+, mais o SO4 menos 2. Beleza. E aí? E aí que o sal é formado por esse cara quando se junta com esse aqui, ó, tá? Então, quando você junta aqui, vai ficar ó, Al mais 3 com o SO4 menos 2. Faz a cruzinha, ó, fica L2, SO4, 3, ó, certo? É o sulfato de alumínio. Esse cara, esse sal aqui, ele se separa. Em meio aquoso, ele se separa. Então, vai ficar assim, ó. L2, SO4, 3 se separem. Como são dois aqui, fica 2Al mais 3 mais 3 SO4 menos 2. E aí, o que é que acontece? Ele diz o seguinte, considerando que uma solução de 0,2, esse Mzão aqui é mol por litro, molar, né? Tá, mol por litro, deste sal foi produzido as concentrações iônicas na solução dos íons tal, ou seja, ele te deu que esse aqui é 0,2 Mzão, ou seja, 0,2 mol por litro. Então, se um desse aqui se separa em dois aqui e três aqui, ó, se eu botar 0,2 mol por litro, aqui vai ser o dobro, ó, vai ser 0,4 e aqui vai ser o triplo desse aqui, ó, 0,6, ou seja, quando você tem uma substância iônica, né? Nesse caso, o sal é uma solução iônica, né? Quando ele se separa, tá? A gente tem que saber achar a concentração dos íons e vai depender desses coeficientes, ó. Se é 0,2 desse aqui, vai ficar o dobro e o triplo aqui, ó. Então, vai ficar 0,4, o do alumínio, e vai ficar 0,6, o do íon sulfato. Então, fica D de dênio, tá certo? Então, para encerrar essa prova, deu D de dênio, né? Sempre no uniforme, puder, se marca D de dênio, vai dar certo. Beleza? Abraço aí, galera. E até o próximo vídeo com mais questões.